Graça e paz, queridos, um prazer enorme estarmos juntos nesse sábado, dia abençoado, em que podemos recorrer à palavra de Deus em busca de uma mensagem que venha de encontro às nossas necessidades e venha alimentar a nossa fé e o nosso coração. E a fonte segura para uma mensagem é a palavra de Deus. E nesta oportunidade eu quero falar de um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Um texto bastante conhecido do Evangelho, muito divulgado nas igrejas, muito comparado. O fato é que Jesus, ele ia a Jerusalém e resolveu passar por Samaria. E neste momento ele chega à porta de uma cidade, meio retirado, diante de um poço, teve sede. E uma mulher samaritana veio buscar água desse poço. E Jesus pede água. Então houve um diálogo, a mulher assustou, porque um judeu falando com um samaritano, existia uma disputa de nacionalidade, de raças, de credos, e aí o assunto sai para o espiritual. E o foco dessa informação é a conversa de Jesus com ela. Uma palavra da qual eu quero compartilhar dentro desse encontro, chamado adoração. Não é a última palavra sobre esse texto, sobre adoração, porque é um assunto infinito e cheio de revelação de Deus. Quando se fala na Bíblia de adoração, são muitas interpretações, mas num só sentido. A adoração tem um caminho, a adoração tem um sentido, e isso é muito importante para a vida cristã. A vida cristã, na sua manutenção de comunhão com Deus, com a palavra, com as pessoas, ela gira em torno da adoração, porque nós dependemos de Deus para tudo. E quando o adoramos, nós estamos entrando espiritualmente numa comunhão que pode nos fortalecer em todas essas bases. Mas o texto em que eu quero compartilhar com os irmãos está no Evangelho de João, capítulo 4, e eu quero extrair o versículo, capítulo 4, versículo 23, que diz: "Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que todos os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." São dois versículos que não existe regra de interpretação. Existe uma afirmativa e uma informação. E daí nós tiramos toda a fonte de fé, de instrução, de balizamento. Vem a hora e já chegou. Por que Jesus falou isso? Porque ele estava ali para dar sentido à adoração do homem para com Deus. Ele estava ali para reconstruir aquilo que o homem perdeu ao longo da sua existência, ao longo de gerações, de anos e de milênios, que foi a comunhão 100% com Deus. Porque através de Jesus é possível chegar a Deus. O único caminho que nos direciona e nos leva ao trono da graça, a presença de Deus, é o nome de Jesus. Então nesse encontro ele fala para a mulher que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Vai abrir essa oportunidade. Jesus é a revelação para isso. E aquilo foi surpreendente para aquela mulher, que ela tinha uma visão totalmente religiosa do que seria adoração, e a tradução dela para isso, a interpretação dela para isso era sacrifício, era monumentos, era isso. E Jesus veio falar de uma outra adoração, uma adoração real. Inclusive ele identifica o sentido dessa oração, dessa adoração. Ele fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdade não é a minha, não é a sua, não é da humanidade, mas a verdade é a da palavra, que nos traz todo um contexto de ordem interna, de disciplina, de bênção, de graça, de misericórdia. Tudo isso aí está envolvido na verdade. A cruz, a ressurreição, a ascensão de Jesus, suas promessas e a presença do Espírito Santo em nossos corações, dado a partir do momento que Jesus foi para o céu. Eu quero te dizer nessa oportunidade que a adoração ela não pode ser interpretada como um ato de cantar, um ato sacrificial,
Adoração é uma rendição. E eu quero te falar que algo que às vezes praticamos constantemente, a cada momento, em vários lugares, em todas as situações, e é um sentido de adoração e talvez não consideramos. É a própria oração. Oração é a capacidade de verbalizar a Deus as nossas dificuldades. Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou que tudo que nós pedimos ao Pai, em seu nome Ele nos daria, para que a nossa alegria fosse completa. Isso é adoração. Às vezes nós nos perdemos um pouco e achamos que a adoração é o enigma a ser revelado. Não, a adoração foi revelada em Jesus. E a oração é uma das práticas de adoração. E na sequência de que Paulo ensinou aos filipenses, nós sempre temos ensinado a igreja e aprendido que a oração, ela é uma espécie de rendição. É o primeiro ponto da adoração. As súplicas é quando em nome de Jesus nós enxergamos e confiamos e cremos em Deus como Pai. Só clama quem considera alguém superior a si. O Senhor, Ele ama quem o busca como Pai. Então o clamor, na prática da oração, é uma maneira de adorar a Deus. E as ações de graça? Ações de graça é o que dá sentido, a alegria da adoração, porque ela é um momento de gratidão. Ações de graça é por conta de tudo que Deus fez, faz e vai fazer na nossa vida. Quando nós olhamos o Senhor com fé para o futuro, é como se na vida particular aqui a gente desse um cheque em branco para alguém ir no banco e sacar o que precisar e para que for necessário. Ações de graça, quando nós empreitamos esperança para o futuro, nós honramos a Deus com a nossa fé. Isso é adoração. Nós promovemos ações de graça por tudo que Ele fez em nossas vidas. É quando testemunhamos, quando relembramos o que passamos e o que nos manteve vivo, e os grandes livramentos que ocorreram na nossa vida por intervenção divina. Aqueles que tiveram na nossa consciência e aqueles às vezes que passaram despercebidos. Deus é muito bom, digno de toda adoração. E Jesus falou essa realidade que está durando uma contínua oração de mais de 2000 anos. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque a hora vem e já veio. Há mais de 2000 anos Jesus pisou nesse mundo como homem, se identificou conosco e falou: agora a adoração será completa. A adoração tem o tripé na palavra, por isso que é a verdade, em Jesus e no Pai. Essa é a mensagem que eu quero deixar para o seu coração. Diante de toda a crise, a adoração a Deus faz todo sentido, porque chama a influência e o poder do céu sobre nossas vidas. E eu oro por você nesse momento, para que nesse sábado, a sua adoração suba à presença de Deus como uma oferta de aroma suave. Não por sacrifício físico, não por dor, ainda que o Senhor às vezes acolhe as nossas lágrimas num sentimento de adoração. Mas eu quero te dizer que a adoração é o ato espontâneo de nós nos voltarmos a Deus por aquilo que Ele é. E Ele é poderoso para te abençoar. Segundo a palavra, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você está pensando, agindo e imaginando. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse dia. Queremos colocar diante da sua presença e alcance das suas mãos todos que compartilham essa mensagem com o Senhor. Ao tempo que for, quando for, que o teu Espírito entre em ação. Inunde os corações de graça, de bênção, de misericórdia. E que tenhamos, Senhor Deus, essa certeza que o adoramos como Deus, como Senhor soberano sobre todas as coisas. E que nenhum problema e nada pode nos separar, muito menos impedir o fato do nosso coração se devotar a Ti. Pai, abençoe de saúde, de graça. Abençoe, Senhor Deus, a sua amada igreja de modo geral, todos aqueles que militam na fé, venha fortalecê-los, Pai. Essa é a nossa súplica por saúde, Pai, por direcionamento, por paz,
e muita direção do Senhor nesses dias tão difíceis que atravessamos, mas com a tua bênção as coisas se transformam. Em nome de Jesus, eu agradeço por todos. Queridos, muito obrigado por mais essa oportunidade. Se você gostou dessa palavra, compartilhe. Nós somos a Igreja Batista Chamas do Sinai em Lorena, sempre de coração e de braços abertos para você. Deus te abençoe e até a próxima.